Lendo a palavra bíblica do livro de Ezequiel, leremos o capítulo 33. Senhor, aqui está a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco bastante deste dia vindouro com tudo deles há. Desde já te agradeço em nome de Jesus, em nome do teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus conosco. Em nome e por amor do Senhor, que foi e é e para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, Senhor e Salvador, meu Pai e Senhor. Pois bem, são 33 versículos, leremos de um modo dinâmico e recomendamos a leitura com maior reflexão. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier a abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel, pois tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse, ou demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, se restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá. Não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor,
mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano 12º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim. Pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto: Assim diz o Senhor Deus: Comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo e possuireis a terra? Assim lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Tão certo como eu vivo, os que escaparem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver no campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão desolados, que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouve qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Assim, com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. 33º e último versículo do capítulo 33 de Ezequiel nos diz: Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Pois bem, por meio desses 33 versículos, nos fala o capítulo 33 de Ezequiel sobre o dever do verdadeiro atalaia, do versículo 1 até o 20º, e o castigo de Israel por causa da sua presunção. O tempo todo nós temos de observar os detalhes, pois sim, os detalhes fazem toda a diferença. E quando se fala da palavra do Senhor, o dever do verdadeiro atalaia, efetivamente esclarecido, é devidamente cobrado, a ponto de que, se ele faz bem a sua parte, nada deve estar salvo. Mas se efetivamente teria algo que é da sua responsabilidade a fazer e não faz, lhe será cobrado toda a consequência, mesmo que indireta. Se alguma alma se perde, se algum sangue é derramado, de um modo direto ou indireto, será cobrado do atalaia. Mas se ele cumpre a vontade do Senhor e anuncia, por mais dura que seja as consequências para ele, ou desagrade o povo, ainda assim abençoado pelo Senhor será, pois cumpriu a parte que lhe cabia fazer. Já quanto à parte final, o castigo de Israel, efetivamente, quando o povo se afasta, recebe a reprimenda necessária. E todos que são usados pelo Senhor normalmente são desacreditados. Mas diz o versículo final: Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Que Deus a todos abençoe.
Sucesso é o que desejo.